A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, tem a honra de apresentar a segunda semana jurídica da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, com o tema Inquérito Policial e seus efeitos no Tribunal de Justiça, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU, a saber, paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, o Dr. Márcio de Almeida Rodrigues Fago, vice-presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva da OAB São Paulo. Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Em nome da nossa Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, quero primeiramente agradecer o nosso presidente da OAB, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, o nosso vice-presidente e apoiador desta comissão, Dr. Ricardo Luiz de Toledo Santos Filho, agradecer o presidente da Comissão de Cultura e Eventos, o Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo. Quero agradecer a oportunidade de fazer parte desta comissão. Os eventos se iniciaram na semana passada e nós tivemos, eu não vou nominá-los, mas pessoas de grande gabarito, passando informações relevantes sobre o que é jurimetria. Ontem eu tive a oportunidade de palestrar também e tentei passar o recado de que o nosso trabalho frente à inteligência artificial é extremamente relevante do ponto de vista de interlocução humana nesse processo, né? E a gente tentar mostrar que a máquina não deve substituir o homem em determinadas situações, né? Sejam em questões de pessoalidade ou até mesmo em questões relacionadas ao exercício da nossa profissão. Ela tem que ser um instrumento e não um fim. E ontem eu deixei bem claro que a jurimetria é um instrumento da inteligência artificial. E o resultado da inteligência artificial é a predição, ou seja, você prevê eventos futuros. E espero que tenha passado o recado de uma forma mais didática, menos técnica, até para prestigiar alunos, né, por conta do evento que nós tivemos a semana passada em parceria com a Uninove. E peço para que todos possam prestigiar a nossa comissão através do Facebook. Quero agradecer também o nosso palestrante de hoje, o Dr. Sérgio Nassur, agradecer o Dr. Bento Pussi Neto, bem como o Dr. Walter Zúcaro, membros desta comissão, que irão conduzir os trabalhos dessa noite. Passo a palavra para o Dr. Bento Pussi Neto. Bom trabalho, estou a postos, caso a internet comprometa o desempenho que não seja do nosso palestrante, mas o do Bento e do Walter, estarei aqui à disposição de vocês. Boa palestra, doutor Sérgio, todos sejam bem-vindos. Com a palavra, doutor Bento. Boa noite a todos, quero agradecer a presença de todos, agradecer a nossa presidente da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, doutora Thaís Jurema da Silva, nosso vice-presidente, doutor Márcio Fago, que nos deu a oportunidade de presidir este evento. A nossa Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva tem o caráter multidisciplinar, envolvendo estatísticas, economia e inteligência artificial aplicada ao direito. Temos alguns desafios, como reivindicar das autoridades treinamento adequado e sem ônus para o regular exercício da profissão, seja ela qual for, quando pretenderem se valer da tecnologia como instrumento de celeridade.
fiscalizar o cumprimento da tabela de honorários advocatícios, com o objetivo de reparar o aviltamento dos honorários em vista à automação de expedientes jurídicos e práticas abusivas de concorrência. Requerer das autoridades dados indispensáveis ao trabalho desta comissão, como, por exemplo, quantidade de processos distribuídos, pedidos julgados improcedentes ou procedentes, mesmo que em parte, processos arquivados por acordo ou trânsito em julgado, entre outros que possam ser utilizados a favor da advocacia como instrumento de trabalho e pesquisa. Interceder junto às autoridades para a integração dos sistemas de informação por meio de interfaces de programação, de acordo com as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, exceto processos em segredo de justiça. Trabalhar a favor da preservação da pessoalidade em questões expressas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazendo cumprir o papel indispensável do advogado à administração da justiça. Quero agradecer ao Dr. Sérgio Nassur pela aceitação do nosso convite e desejar-lhe uma boa palestra, convidando agora o Dr. Walter Martinho Zúcaro para apresentar o palestrante na qualidade de mediador. Com a palavra, Dr. Walter. Walter, liga o microfone. Eu renovo aqui os agradecimentos à nossa presidenta da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, doutora Thaís Jurema da Silva, e ao nosso vice-presidente, doutor Márcio Fago, que me deu a oportunidade de poder mediar este evento. Antes de apresentar o nosso palestrante de hoje, eu tenho alguns avisos importantes. As autoridades presentes que desejem se apresentar, que o façam no chat, colocando seu nome, a instituição, o cargo, para que possamos oportunamente prestar as nossas devidas homenagens. Orientamos também que eventuais perguntas que sejam realizadas usem o ícone Q&A, assim como foi falado antes do início dos trabalhos, para que elas sejam respondidas. Caso não haja tempo hábil, nós o faremos oportunamente, ok? Dando continuidade, eu quero apresentar o nosso palestrante. Muito obrigado pela presença, pelo apoio. É o Dr. Sérgio Nassur. Dr. Sérgio Nassur, ele é bacharel em Direito com graduação no ano de 1988 pela Universidade Católica de Santos, delegado de polícia desde o ano de 1991. Exerceu suas funções em diversas cidades, em especial na Baixada Santista. Teve passagens por diversas delegacias e grupos especializados, dentre eles Departamento de Narcóticos da capital, furto, roubo de carga de Santos, dentre outros. Hoje, ele é delegado titular do município da Praia Grande, São Paulo. Passo a palavra agora ao presidente da mesa. Doutor Sérgio, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, muito boa noite a todos. Eu quero iniciar aqui agradecendo a todas as autoridades da Ordem dos Advogados pela oportunidade, agradecer ao Dr. Bento pelo convite honroso que me fez de participar deste evento da Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva, agradecer ao Dr. Márcio Fago, que também nos trouxe enorme apoio, enfim, corroborando esse convite que muito nos honrou. Eu sei que o tema da noite foge um pouco, digamos assim, à toada própria da comissão, mas ainda assim é um tema que a mim é muito caro na qualidade de delegado de polícia. Nós lidamos diariamente, diuturnamente, com o inquérito policial, não é? E entendo que é sempre bom discutirmos um pouco
questões relacionadas ao inquérito policial, especialmente com os senhores advogados e as senhoras advogadas. Eu, casado que sou com uma advogada que milita há mais de 30 anos, especialmente na área criminal, sei bem do que falo. Nós sabemos, muitas das vezes, há algumas dificuldades de compreensão até em relação a esse instrumento, a esse mecanismo, né, de apuração de infrações penais. E acho importante que nós possamos transmitir algumas ideias novas, alguns conceitos novos e, especialmente, dirigirmos um novo olhar, um olhar diferenciado para esse mesmo instrumento. Nós sabemos que o inquérito policial é o principal mecanismo estatal de persecução penal em uso no nosso país. Nele se consubstancia a investigação preliminar à fase processual dessa mesma persecução. O que acontece de fato é que pouco mesmo se sabe a respeito desse procedimento de investigação policial que se encontra em uso no nosso país desde o longínquo ano de 1871. Lá se vão quase 150 anos que o inquérito policial existe no nosso ordenamento jurídico. E existe com essa finalidade, a de apurar as infrações penais, não é? E as suas respectivas autorias. Eu disse que muito pouco ou pouco se sabe efetivamente a respeito desse procedimento, e eu digo baseado na minha própria experiência, não é? Saí dos bancos da Faculdade de Direito com uma noção muito superficial, bastante ligeira mesmo, a respeito do inquérito policial. O curso de Direito Processual Penal fala desse instrumento, desse procedimento, de maneira muito ligeira. Não é? São pouquíssimas aulas, 2 aulas, 3 aulas e lá vamos nós para o processo. E natural que assim seja, de certo modo, se nós levarmos em conta que, em sua imensa parcela, imensa maioria, nossos professores, doutrinadores, inclusive, são basicamente oriundos da magistratura, do Ministério Público e da própria advocacia. Natural, portanto, que o foco principal acabe sendo aquele endereçado ao processo penal propriamente dito. Entretanto, nós não podemos olvidar, não podemos esquecer que, preliminarmente ao processo penal, normalmente nós temos um inquérito policial, né? Um inquérito policial que o precede e que lhe dá supedâneo. Embora não haja uma pesquisa propriamente que nos informe com absoluta certeza qual o percentual de processos penais que tem como base um inquérito policial que o tenha precedido, a experiência de quase 30 anos de atividade, não somente minha, mas a de muitos outros colegas da Polícia Civil, tanto no estado de São Paulo quanto fora, em outros estados da federação, nos dá bastante segurança para afirmar que, de maneira bastante conservadora, eu diria, cerca de 9 em cada 10 processos penais em andamento hoje, não é? Nos tribunais de justiça Brasil afora, tem como supedâneo um inquérito policial que o tenha precedido. Isso significa, em termos de números, para que tenhamos uma noção, que dos cerca de 6,2 milhões de processos criminais que tramitavam no ano de 2018, segundo
dados, os últimos dados que eu consegui apurar junto ao próprio site do CNJ, 6,2 milhões de processos criminais tramitando em nossa justiça. Certamente, mais de 5 milhões e meio deles tiveram como precedente um inquérito policial levado a efeito pela Polícia Judiciária. A doutrina mais tradicional, aquela que, de uma maneira geral, todos nós tivemos acesso durante o nosso curso de bacharelado, nos aponta o inquérito policial como um procedimento dispensável, de natureza meramente inquisitiva, e simplesmente um preparatório da ação penal, ou seja, ele serviria apenas a reunir, né, indícios, provas, enfim, para que elas fossem entregues ao titular da ação penal para deduzir a pretensão punitiva estatal em juízo, né? Ou seja, os defensores dessa corrente mais tradicional da doutrina clássica entendem que o inquérito é um conjunto de diligências investigatórias realizadas pela Polícia Judiciária e que visa a apuração de um fato tido como criminoso e a sua eventual autoria. Hoje, nós vemos surgir uma gama de doutrinadores, e não poderia deixar de ser, são basicamente, se não todos, quase todos eles, delegados de polícia, jovens delegados de polícia, todos professores de faculdades ou de conceituados cursos de preparação para concursos públicos, que vem trazendo um olhar diferenciado a respeito desse instrumento da persecução, desse instrumento de investigação, né? Eles trazem uma reflexão bastante nova, né? Bastante refrescante, na verdade, a respeito desse tema que é tão antigo, que é o inquérito policial em nosso ordenamento. Eles pugnam, na verdade, dentro dessa nova visão, enxergando o inquérito sob um outro prisma, que ele não teria somente aquelas características mencionadas ainda há pouco, que são aquelas trazidas pela doutrina mais tradicional. Na realidade, essa nova doutrina proposta, essa nova forma de enxergar o inquérito policial, o tem como indispensável a própria persecução penal. E isso por uma razão bastante simples. Nós temos, desde a edição da Carta Magna de 1988, nós temos adotado o sistema acusatório em nosso país. Em função da adoção do sistema acusatório, que divide de maneira bastante clara as funções dentro, né, de todo o andar da persecução penal, ou seja, um órgão investiga, outro órgão acusa e, por fim, outro ainda julga, não é? Entendem esses estudiosos do tema que o inquérito policial consistiria numa importante ferramenta de proteção de direitos fundamentais, além daquela função já bastante conhecida e consagrada pela própria doutrina tradicional de produzir os elementos informativos e probatórios a respeito daquele fato que se pretende apurar. Por conta dessa nova visão, desse novo direcionamento, desse novo olhar, por assim dizer, né, eles sustentam essa nova doutrina a respeito do inquérito policial. Sustenta que ele não se trataria de forma nenhuma de um mecanismo unidirecional,
né, com uma única direção, destinado, pura e simplesmente, à colheita e ao acautelamento das provas necessárias para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo. Apontam esses estudiosos que essa é uma finalidade subsidiária na realidade e que nem sempre acaba por ocorrer. Porque muitas vezes investigações podem reunir elementos que interessem exclusivamente à defesa e não ao órgão de acusação. Eles apontam que a função primordial e elementar do inquérito policial ante essa nova realidade, não é? Advinda da adoção do sistema acusatório dentro do nosso arcabouço jurídico, é uma função preservadora, que, por sua vez, acarreta a inibição da instauração de processo penal temerário, resguardando, desse modo, a liberdade do investigado e evitando os custos desnecessários ao Estado, decorrentes da eventual instauração desse inquérito, desse processo, de maneira temerária. Essa garantia ao cidadão de que ele não se verá processado de forma temerária e muito menos punido de forma arbitrária, é uma garantia tão latente que ela vem já expressa na própria exposição de motivos do Código de Processo Penal, onde se destaca que o inquérito policial se traduz em verdadeira salvaguarda contra apressados e errôneos juízos. Daí porque entendem pertencer a ele, ao inquérito policial, de fato, o verdadeiro papel de evitar acusações infundadas, com todas as consequências que nós sabemos que uma acusação na esfera criminal traz a qualquer cidadão, a qualquer indivíduo. Não são poucas, não é? Assim, essa instrução preliminar que é exercitada no inquérito policial, ela poderia e pode mesmo ser vista como uma espécie de ponte que liga a notícia do fato, a notícia crimes, ao próprio processo penal. Ela funciona como um elemento de ligação, retratando a transição do juízo de possibilidade, mera possibilidade, para aquele de probabilidade. Juízo este autorizador do indiciamento do eventual autor do ilícito pelo delegado de polícia, a eventual decretação de medidas cautelares, ainda no bojo do próprio procedimento policial, e o recebimento da denúncia pelo juiz. Ou, ainda, de outra parte, de outra sorte, a confirmação da completa e total ausência de justa causa para a deflagração da ação penal. Essa deflagração de um processo penal e imposição de sanções estatais, não podem, na visão desses novos doutrinadores, não podem ser atos automáticos, assodados, ou seja, apressados, não é? Funcionando desse modo o inquérito como uma estrada, um caminho a ser percorrido, necessariamente percorrido pelo Estado, para que sua ação, sua atuação, melhor dizendo, restritiva na esfera das liberdades públicas, de quem quer que seja, não se converta, pura e simplesmente, em arbítrio. Daí
vem a afirmação de alguns doutrinadores, um deles, Auri Lopes Júnior, é um dos mais conhecidos doutrinadores e estudiosos do inquérito policial, né, dentro do processo penal nos nossos dias. Daí a afirmação de doutrinadores como ele, segundo a qual o processo penal sem a investigação preliminar é processo irracional, porque abala os postulados garantistas esculpidos na Carta Constitucional de 1988. Nessa mesma linha de raciocínio é que nós podemos dizer que não se pode olvidar, não se pode esquecer que no bojo do mesmo inquérito policial podem ocorrer grande parcela das restrições às liberdades individuais do indivíduo, da pessoa investigada. Algumas por decisão do próprio presidente do feito, não é? Como, por exemplo, uma prisão cautelar, prisão em flagrante, é um exemplo claríssimo e evidente dessa possibilidade, e também de medidas assecuratórias outras, decretadas pelo próprio juiz, não é? Como, por exemplo, o sequestro de bens, né? São dois exemplos claros de como, dentro do inquérito policial, no curso da investigação de um fato tido como criminoso, o indivíduo pode sofrer restrições à sua liberdade de viver e à sua liberdade relacionada a seus bens materiais, não é? Daí decorre a necessidade de que, na ótica desses novos doutrinadores, e qualquer pessoa, todos nós, na verdade, como sociedade e como indivíduos, tenhamos direito a uma investigação preliminar ao processo, levada a cabo, levada a termo, por órgão que não tenha interesse algum no deslinde do processo, ou seja, que não seja parte interessada no deslinde daquela lide. Através que essa investigação seja levada a efeito através de instrumento hábil a amealhar todas as informações sobre o fato noticiado e sirvam ao esclarecimento desse mesmo fato, e não exclusivamente à procura de eventuais culpados. É uma maneira mais moderna, inclusive, e mais consentânea com essa nova estrutura, com essa estrutura processual trazida pela Carta de 1988, que enxerga o indivíduo não mais como um simples e mero objeto de investigação, mas como um verdadeiro sujeito de direitos, inclusive enquanto alvo de uma investigação policial, ainda que preliminar à fase processual da persecução penal. O que nós verificamos, todos nós que lidamos com a investigação policial, nós delegados de polícia de uma maneira geral, verificamos na prática diária, não é, que o Ministério Público, mesmo quando recebe uma notícia de fato tido como criminoso, normalmente requisita a instauração do inquérito à Polícia Judiciária e encaminha à autoridade policial toda a documentação que instrua aquela notícia de fato anteriormente recebida. Esse modus operandi, que é efetivamente o que acontece em 99,9% das vezes, é a forma mais cabal de reconhecimento de que a investigação preliminar funciona mesmo como uma espécie de freio
a excessos eventuais da perseguição estatal, especialmente em tempos como aqueles que vivemos hoje, em que se verifica uma certa, eu diria que uma ânsia demasiada por punitivismo, a sociedade cansada de tantos desmandos, de tantos problemas relacionados à criminalidade, nós entendemos isso bastante bem, não é? Ela acaba demandando uma punição, uma resposta estatal punitiva para lá de exacerbada. E sempre que se caminha nessa direção, pode-se ter excessos, abusos, que são absolutamente indesejáveis numa sociedade que se queira democrática como a nossa. Em razão disso, nós temos claro, né, e nesse aspecto concordo em gênero, número e grau com os autores desta nova doutrina sobre investigação, que o caminho mais acertado, de fato, é o da investigação através da Polícia Judiciária. Porque a Polícia Judiciária não trabalha em função de quaisquer das partes envolvidas diretamente com o processo. Destinatário do nosso trabalho, o trabalho que a Polícia Judiciária desenvolve, é o Poder Judiciário, verdadeiramente. Nós não trabalhamos para entregar nada ao Ministério Público, apesar da prática assim o indicar, erradamente na minha visão, o destinatário do trabalho da Polícia Judiciária é o Poder Judiciário, é o juízo, não é o Ministério Público, não é a defesa. E isto porque o objetivo do trabalho desenvolvido pela Polícia Judiciária é nada mais, nada menos do que a busca pela verdade dos fatos. A verdade sobre o que ocorreu, sobre aquele fato noticiado, não é? A busca pela verdade possível, num dizer mais contemporâneo, não é? Hoje a doutrina tem abandonado a ideia da verdade, da busca pela verdade real, porque essa seria quase que uma impossibilidade. Hoje, propõe-se, na verdade, que se busque a verdade possível, aquela que é possível alcançar com os instrumentos de que dispomos, né? De tal modo que o inquérito venha a estampar toda e qualquer prova que se tenha apurada a respeito daquele evento investigado. Inclusive, e eu diria que inclusive e especialmente, aquelas que venham a afastar suspeitas que possam recair sobre algum ou alguns dos investigados. Isso porque o norte de qualquer investigação deve ser sempre o de buscar um autor. Não qualquer autor. O autor, ou os autores, efetivamente. E se e quando houver algum, porque não é incomum, e a prática diária nos demonstra isso dezenas e dezenas de vezes, que muitas investigações chegam à sua conclusão apontando, muitas das vezes, a inexistência de fato efetivamente ilícito, ou desconstituindo suspeitas que recaíam sobre o indivíduo ou indivíduos inicialmente apontados como possíveis autores de crime, não é? Daí essa necessidade de que a apuração busque sempre o autor, não qualquer autor.
desde que efetivamente haja algum. Né? É por essa razão que se diz que a finalidade da investigação, a finalidade do inquérito policial, se satisfaz sempre que chegamos à autoria de um fato ilícito noticiado. E, do mesmo modo, se satisfaz quando a conclusão daquele mesmo inquérito, daquela mesma investigação, é a de que crime não houve, ou, em tendo havido, A, B, C, D ou E não são os seus autores. Evitamos, com isso, que pessoas possam vir a ser, como já dito anteriormente, processadas e, eventualmente, punidas indevidamente. Não é? É sempre bom recordar, sempre bom que nós possamos consignar que o advogado, vamos falar um pouco do advogado no que concerne ao inquérito policial, essa tão propalada inquisitividade do inquérito policial, em que o advogado pouco ou muito pouco ou quase nada nele possa propor, propugnar, fazer, enfim, exercitar, não é, a sua atividade profissional, nos dias atuais é muito mais lenda do que propriamente verdade. Né? O advogado, em razão inclusive da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, das alterações trazidas ao Estatuto, né, da Ordem dos Advogados pela Lei 13.245 de 2016, tem a prerrogativa absolutamente garantida de examinar autos de inquérito policial ou de qualquer outra espécie de investigação formalizada, seja lá onde ela ocorra, né? Excetuadas aquelas circunstâncias, aquelas situações previstas no mesmo diploma legal. Algumas ações ou medidas cautelares que estejam em andamento e que possam, eventualmente, prejudicar o seu resultado, mas excetuando-se estas circunstâncias pontuais, o advogado pode e deve acompanhar todos os atos da investigação policial em favor do seu cliente, não é? De tal maneira que essas alterações que vieram acontecendo ao longo do tempo em legislações que acabaram influindo a própria forma como se conduz hoje o inquérito policial, elas serviram para mitigar e muito essa tão propalada inquisitorialidade do inquérito, né? E alguns doutrinadores, mais modernamente falando, indicam mesmo a possibilidade da existência de um contraditório mitigado dentro do inquérito policial. Especialmente, eu diria, isso tem sido objeto de muitas discussões dentro desses grupos de delegados de polícia estudiosos, não é? Dessas novas características do inquérito policial, quando isso se daria com maior, digamos, com maior frequência ou com uma incidência, né, mais incisiva mesmo, por assim dizer. E muitos de nós concordam que é o momento mais adequado, dentre tantos outros. Claro, o advogado pode requerer diligências, pode propor uma série de medidas dentro do inquérito policial ao seu presidente, mas o momento mais especial é o interrogatório. Daí porque muitos de nós, mesmo não havendo previsão legal para tanto, propõem que, estando acompanhado do seu advogado, o investigado no momento
do interrogatório seja permitido e aberto ao advogado a possibilidade de reperguntas. Nada mais justo, diria eu. E muito consentâneo com esta nova realidade, não é? Uma realidade democrática, se quer uma investigação bem feita. Vejam, o acompanhamento por advogado constituído pelo investigado do inquérito policial, da investigação, termina por emprestar à própria investigação uma credibilidade muito maior, em função, fundamentalmente, da fiscalização que o profissional do direito fará a essa mesma investigação no que diz respeito à sua legalidade, à sua regularidade, né, ao atendimento aos ditames legais, aos parâmetros estabelecidos pela lei, de tal maneira que, para nós que compartilhamos e que comungamos dessa visão de um novo inquérito policial, de uma nova forma, né, de conduzir e de enxergar o inquérito policial, não vemos o advogado, em momento nenhum, como o nosso adversário. Ao contrário, nós enxergamos o advogado como nosso parceiro na busca por justiça. Todos nós trabalhamos, ao fim e ao cabo, para que justiça se faça. Daí porque o advogado é parceiro nessa mesma busca. Embora estejamos em lados opostos da mesa, isso não significa que sejamos adversários no nosso dia a dia, né, na nossa atividade profissional. Muito ao contrário. Dessa maneira, essa nova visão, ou em função mesmo dessa nova visão que se pretende aplicar ao inquérito policial, não mais o enxergando como um simples instrumento de colheita de provas para dar supedâneo à acusação, mas, em verdade, como um filtro que evite ações penais temerárias, é que vem afirmando essa gama de novos doutrinadores que esse mecanismo de investigação, inquérito policial, adequando-se à nova roupagem dada ao nosso sistema processual pela teoria acusatória, adotada pela Carta Constitucional de 1988, vem servir ao indivíduo e, por via de consequência, a própria sociedade, como meio de garantir ao indivíduo e à sociedade investigação técnica isenta e levada a termo, levada a cabo, por quem possua legitimidade constitucional para essa finalidade, resguardando o cidadão, resguardando o indivíduo de acusações infundadas, acusações temerárias, que tem como consectário todos os prejuízos decorrentes disso, tanto de ordem moral quanto de ordem material, transmudando-se, então, o inquérito policial, a investigação preliminar, em verdadeiro instrumento de defesa de direitos e garantias individuais de qualquer pessoa que eventualmente venha a ser investigada por um fato, a princípio, criminoso. Eu gostaria de encerrar essa breve explanação, primeiro, mais uma vez, como eu disse, agradecendo demasiadamente a essa pleiade de nobres advogados por me receberem, né, ainda que virtualmente, para falarmos um pouco
desse assunto, como eu disse, que para mim é apaixonante. E quero deixar, para despedir-me, um pensamento, na verdade, do professor Luiz Flávio Borges Durso, né? Advogado, dispensa maiores apresentações a respeito do inquérito policial. Diz o professor Durso: fico a meditar sobre a origem do inquérito policial, sua utilidade e conveniência, e invariavelmente concluo por sua indispensabilidade, como supedâneo a enfeixar as provas que são produzidas durante esta importante fase, que é preliminar ao processo criminal. Aliás, talvez a fase que justifique o próprio processo. Prossegue o professor dizendo: assim, nos poucos casos em que o inquérito policial foi dispensado, observamos um descrédito na polícia e na justiça, aumentando assim a sensação de impunidade tão alardeada no país. Dessa forma, advogar a eliminação do procedimento administrativo policial penso ser um desserviço à nação, pois por meio do inquérito é que se dá o suporte às provas produzidas e mais. Por ele se revela uma cerimônia pré-processual que tem como indispensável a credibilidade da própria justiça. Com essas considerações de tão conceituado advogado a respeito desse instrumento, eu finalizo agradecendo mais uma vez a nobreza e a gentileza do convite, excusando-me por trazer um tema que foge um pouco, não é, aos objetivos próprios da comissão, mas, como dito de início, é um tema que apaixonante a todos aqueles que militam em gosto, não é, pelo direito penal, pelo processo penal e pela investigação, não é, criminal em si. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bento, obrigado, doutor Walter, muito obrigado, doutor Márcio, obrigado ao OAB São Paulo por essa enorme oportunidade. Doutor Sérgio, eu quero mais uma vez agradecer o senhor por participar da nossa comissão, proferindo essa brilhante palestra que nos ensinou enriquecendo nossos conhecimentos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Claro. Diante do que o senhor expôs, de toda a instrumentalidade do inquérito policial, o artigo 78, o inciso 78, artigo 5º da Constituição Federal, ele fala sobre o princípio da razoabilidade do procedimento. O artigo 131, em seu inciso 1º, prevê, no caso de medidas cautelares como de sequestro e apreensão, o prazo de 60 dias para a finalização do inquérito e apresentação de denúncia pelo Ministério Público. O senhor poderia, sem abusar da sua bondade, falar sobre algo sobre esse aspecto da razoabilidade do inquérito policial? Perfeito. Doutor, de fato, a legislação traz essa previsão e eu diria que ela é mais do que bem-vinda, necessária, não é? O cidadão, o indivíduo, alvo de investigação policial, e por conta disso que sofra essa constrição de uma medida cautelar de tal natureza, não pode aguardar indefinidamente
pela resolução daquela investigação no curso da qual essa constrição veio a ser decretada. Eu entendo, inclusive, que, apesar de todas as dificuldades conhecidas de todos nós, daqueles que militam especificamente na área penal, das dificuldades instrumentais, materiais mesmo, que hoje a Polícia Judiciária enfrenta, não é só aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, são dificuldades em termos de pessoal, enfim, mas não se justifica que, havendo prazo estabelecido para a conclusão de investigação no curso da qual tenha havido medida constritiva dessa natureza, ela possa ser prolongada, se protrair no tempo indefinidamente, em prejuízo ao investigado. O modo de encarar e de enxergar essa questão é no sentido de que, havendo prazo, em homenagem ao princípio da duração razoável, inclusive, dos processos, que se aplica, claro, ao inquérito policial, por que não, deve sim, sempre que o investigado sofrer esse tipo de constrição, deve sim se cobrar das autoridades policiais ou daqueles que eventualmente conduzem qualquer forma de investigação preliminar a observância estrita desses prazos previstos em lei, sob pena de violação de direitos individuais. Quando se permite que direitos individuais sejam violados, hoje aqui, amanhã acolá, abre-se uma porta para que futuramente direitos outros, até mais sérios, mais importantes mesmo, possam também vir a ser violados de maneira en passant, ou seja, sem maiores cerimônias. Isso é um precedente muito perigoso. Daí porque compactuo da ideia e da noção de que esses prazos precisam necessariamente ser observados, sob pena passíveis, inclusive, de correção por meio dos remédios constitucionais cabíveis. Por exemplo, o próprio habeas corpus, em situação similar a essa. Muito obrigado, doutor Sérgio. Orientamos que eventuais perguntas sejam realizadas no ícone Q e A e que incluam os respectivos e-mails para que sejam respondidas oportunamente pela comissão, caso não haja tempo hábil, para serem respondidas ainda hoje. Caso alguém tenha alguma pergunta que não seja possível responder hoje, que faça por e-mail que nós enviaremos a resposta. Tem uma pergunta aqui do Elson Tabosa, que ele está perguntando que prazo o senhor considera razoável para a finalização de um inquérito com medidas cautelares? Bem, é claro que vamos deixar claro que é difícil você conceituar um prazo específico considerando a diversidade de casos. Cada investigação tem peculiaridades muito próprias, obviamente, e dificuldades também muito particulares, não é? De tal maneira que difícil que você consiga estabelecer uma média, por assim dizer, um prazo médio. Entretanto, eu entendo que, havendo medidas cautelares decretadas no bojo de qualquer investigação, nós não poderíamos ultrapassar de maneira muito dilatada este prazo que seria de 60 dias, não é? Veja, mesmo no caso de uma prisão cautelar, uma prisão temporária, decretada em sede de investigação de crime hediondo, né? Em que se decreta por 30 dias, podendo haver prorrogação por outros 30 dias,
Esse prazo de 60 dias, ele é prazo fatal, prazo improrrogável, não se prorroga para além de 60 dias. De tal maneira que, se é possível concluir uma investigação que envolve crime hediondo, geralmente crime complexo, crime com alguma dificuldade de elucidação e deslinde, em 60 dias, entendo que esse é um prazo bastante razoável, né, modo geral, tá, para que se tenha por finalizado uma investigação policial, uma investigação criminal, né, levada a cabo. Como eu disse, há casos, obviamente, que precisam ser analisados individualmente, porque podem surgir, sem dúvida, dificuldades outras, casos de altíssima complexidade, que possam demandar mais tempo. Mas isso, obviamente, é questão de análise de cada um desses casos de investigação que possam demandar necessariamente, possam ter a necessidade de uma prorrogação, de um prazo um pouco maior. Mas eu diria que, de maneira geral, 60 dias após o efetivo cumprimento da medida cautelar, ou seja, né, a partir do momento em que a medida cautelar passa, né, a vigir, passa a entrar em plena vigência, 60 dias é um prazo bastante razoável para que se encerre, né, o procedimento investigatório. Muito obrigado, doutor Sérgio. Não temos mais nenhuma pergunta. O Bento, antes de você passar a palavra, só para aproveitar o conhecimento do doutor Sérgio, eu nem combinei com ele, podia ter feito isso via chat. E, na verdade, eu não vou pedir um esclarecimento diante, assim, eu aprendi muito hoje, até com relação às questões de doutrina e etc., né? Para não falar do prazo, que isso que pegou, foi muito boa a sua pergunta, né, Bento? Até por questões de ordem de prescrição, do momento oportuno, da investigação. Mas eu quero saber a sua opinião. É assim, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando de um processo de pré-julgamento de uma máquina de análise decorrente do comportamento de pessoas, seja ela qual for. Ou do juiz, isso pode ser feito para qualquer cidadão, né? Eu não vou citar um banco, mas em uma palestra eu tive a oportunidade de ter um responsável da área de tecnologia desse banco, que ele, através das digitações que a pessoa faz no computador dela ou no celular dela, ele já identifica um padrão. E na medida em que outra pessoa tenta fazer o acesso, ele já começa a identificar as questões de fraude. Então, pensando no aspecto tecnológico dessa questão, pensando nos N problemas criminais que existem, eu queria saber a sua opinião particular, não é uma opinião, diria que acadêmica, né? Nem fundamentada em Constituição ou não, se não seria pertinente haver alguma discussão da separação do direito penal. A gente poderia colocar em 3 pilares, mas para não dificultar a questão, em 2 patamares. Uma relacionada ao direito individual, ou seja, uma lesão pessoal, né, de uma ofensa pessoal que está dentro da Declaração Universal dos Direitos do Homem, seja uma agressão verbal, seja uma agressão física, ou até mesmo, que é o mais corriqueiro, que a polícia atua, né, com maior propriedade, até a questão de homicídio, né? Então, dada a relevância disso, não seria prudente nós separarmos esses direitos do direito das coisas? Porque, assim, quando a gente fala em máquina julgando situações recorrentes, tá certo? Criando Sim. precedentes e eliminando processos que possam ser represados no judiciário.
Na polícia também é a mesma coisa, né? No processo investigativo também é a mesma coisa, dependendo da região e dependendo da atuação da polícia, há ou não mais crimes, né? Considerando o aspecto de cunho, assim, separando o crime do colarinho branco, crimes de furto, crimes ao patrimônio, dos crimes à pessoa, não seria muito mais apropriado a polícia ter 2 fóruns de discussão, 2 tipos de investigação, 2 tipos de procedimento, do que colocar tudo na mesma panela? É só uma ideia de uma pessoa experiente, para que possa, de repente, poder ajudar essa comissão no modelo criminal em relação a direito de coisas e direito de pessoas. Qual que é a sua opinião sobre isso? Perfeito. Doutor, base da minha experiência profissional, pessoal, não é? Entendo que se nós tivéssemos procedimentos distintos, por assim dizer, né? E eu não falo nem no termo circunstanciado de polícia judiciária, não é? O termo circunstanciado de ocorrência. Falo num outro modelo mesmo de investigação policial, porque, na verdade, dentro do termo circunstanciado, muito pouca ou quase nenhuma investigação de fato se faz. Ele é, na realidade, basicamente um mero substituto de um auto de prisão em flagrante, não é? Para situações, casos, né, criminais de pequena monta, não é? De chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Falo na criação, além do próprio inquérito da investigação tradicional, né, num outro modelo de investigação policial muito mais simples, eu diria que mais prático e, por conta disso, mais célere também, para determinadas espécies de crime. Não sei se eu separaria por crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, ou se eu separaria, entender, né, de uma outra maneira, talvez pela gravidade, ou seja, pelo grau de reprovabilidade daquela conduta, não é, tipificada no nosso ordenamento. Mas vejo com muito bons olhos uma possibilidade, que essa ideia seja melhor trabalhada, melhor burilada e que, eventualmente, num futuro de médio prazo, possa se pensar numa propositura desse sentido àqueles que efetivamente podem transformá-la em realidade, que são, né, os nossos congressistas, os legisladores. No aspecto da inteligência artificial, especificamente, nós já temos algumas pequenas experiências em uso, algumas ferramentas de inteligência artificial sendo testadas, né, nos nossos modelos atuais de trabalho e investigação, visando justamente a uniformização de determinados procedimentos, não é? Para que com isso você consiga, obviamente, ganhar tempo, você otimiza, né, os recursos que você tem disponíveis. Uma dessas ferramentas, ela aprende, ela está sendo testada ainda, na verdade, mas acredito que muito em breve ela será uma realidade para toda a Polícia Civil Paulista. Ela aprende pelo preenchimento dos boletins de ocorrência nos plantões policiais, não é? Essa ferramenta trabalha sempre em segundo plano, ela vai aprendendo, né, pela análise cotidiana dos registros de boletim de ocorrência das mais variadas naturezas. Ela faz a separação desses crimes por área de atuação, por natureza, por modus operandi, por descrição de autores, ou seja, ela vai armazenando e, óbvio, cruzando, né, e trabalhando esses dados, todos que são coletados, de maneira que
você abrevie e muito o próprio trabalho de investigação. Tendo sido, um exemplo muito prático, muito rápido, tendo sido presa uma quadrilha de assaltantes, são roubadores de imóveis de alto padrão, por assim dizer. Ora, esse sistema de inteligência artificial imediatamente indicará ao responsável pela investigação a existência de X outros casos naquela mesma circunscrição, ou mesmo em circunscrições distintas, porque, como eu disse, ele trabalha, né, abarcando todos os dados lançados, né, dentro do nosso sistema de registro digital de ocorrências, né. Ela vai indicar, a ferramenta indicará a quem investiga a possibilidade de que aqueles indivíduos possam ser autores de determinados outros crimes. E, de outro modo, dependeriam exclusivamente da boa vontade do investigador, de quem investiga, de lembrar desses casos, não é? De compilá-los, de lá buscá-los, comparar dados. A inteligência artificial, esse é só um exemplo de como, né, a inteligência artificial pode colaborar, contribuir, e muito, para a otimização, a aceleração mesmo de todos os procedimentos policiais, especialmente aqueles voltados à investigação de crimes. Sem dúvida alguma que esse é o futuro, né? A porta que se abre, né, é justamente o uso da alta tecnologia, tá, voltada à investigação de crimes, justamente por conta desses aspectos que o senhor ponderou também. Se pudermos ainda, eventualmente, como bem colocou o Dr. Márcio, dividir as formas de investigação, ou seja, né, determinado tipo de investigação se restringe a determinada espécie de crime e determinada forma de investigação a outro, creio eu que essa peneira, esse filtro, possa, sem dúvida alguma, servir também, aliado a essas ferramentas de inteligência artificial, podem funcionar muito bem como um acelerador, não é, da prestação do serviço de investigação, porque, de fato, doutores, embora a prisão em flagrante seja muito boa, você coarta um crime acontecendo ou logo após o acontecimento, mas tão importante ou mais é a investigação dos crimes já ocorridos, para que não reste a sensação de impunidade, né, de que nada foi feito, de que nada aconteceu. E quanto mais nós conseguirmos juntar ferramentas para otimizar, para acelerar, para produzir esse tipo de resultado, que é desejado não só por nós, mas pela sociedade como um todo, eu não tenho dúvida de que seria um ganho enorme em termos de produtividade e com reflexos extremamente positivos nessa questão da sensação de insegurança e, por via de consequência, da sensação de impunidade, não é? Que acaba alimentando a própria criminalidade em si. Se eu pratico um ilícito penal e não me vejo investigado, processado, punido por ele, vou me sentir, obviamente, com muito mais liberdade de prosseguir praticando, né, crimes. Quando eu tenho a noção de que a prática do ilícito penal pode sim efetivamente resultar em punição, em que eu seja descoberto e venha a ser punido por isso, certamente eu pensarei 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes e acabe eventualmente desistindo, não é, da prática criminosa. Não tenha dúvida. Eu compartilho dessa sua visão a respeito da necessidade, sim, de nós, né, pensarmos em novos conceitos em termos de investigação criminal. Obrigado, doutor. Muito obrigado pela resposta. Espero que os ouvintes possam ter entendido a abrangência mais perfeita e a opinião também.
deixo agora o nosso presidente conduzir os trabalhos. Pode falar, Bento. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Bom, então agora, não havendo mais perguntas, eu passo a palavra ao doutor Walter Zúcaro, o nosso mediador. Walter, liga o microfone e começa de novo. Não ligou. Agora sim. Ligou. Desligou. Não. Agora, foi. Perfeito. Obrigado, obrigado. Quebrando o protocolo, eu quero agradecer a palestra do Dr. Sérgio Nassur. Com certeza me trouxe grandes conhecimentos e um ponto de vista que eu realmente vou começar a ter mais cuidado e vou respeitar mais. Muito obrigado, Dr. Sérgio. Eu que agradeço, doutor. Nós temos várias perguntas, mas nós vamos respondê-las depois pessoalmente. Né? E agradeço também às autoridades presentes aqui ao nosso encontro. Eu quero informar que o nosso último evento da Walter, semana... só te incomodando, tá fazendo muito eco, tá? Eu acho que eu tô com essa dificuldade aqui, não sei se o Sérgio também. Um pouquinho de ruído de fundo. Tá fazendo... Tentar mexer. Baixar um pouquinho. Espero que tenha melhorado. Eu quero informar que no nosso último evento, na semana de... Eu diria piorou. Eu tenho aqui uma assessoria técnica. Assessoria técnica aqui. Melhorou? Melhorou? Sim. Está havendo alguma distorção de fundo, né? Tá tendo eco. Não sei se você tá tendo eco no teu equipamento. Não sei se você tá com o micro ligado. Já vamos resolver. Peraí que... eu estou recebendo aqui vários e-mails aqui reclamando. Nós vamos desligar mais um aparelho que está próximo aqui. Ah, muito bem. Bem, melhorou? Vamos lá. Ainda não. Então, eu quero informar que o nosso último... Está fazendo eco ainda, Lucas. Eu não sei o que fazer aqui. Deixa eu ver. Vamos aprender juntos, né? Porque esse é o modelo de hoje, né? Melhor que você fale e seja ouvido do que você fale e ninguém entenda, né? Agora tá bem. Verdade, sem dúvida. Você quer terminar? Não, pode. Eu gostaria que você concluísse. Tenta, Zúcaro, arrumar o equipamento sem problema nenhum. Já baixei, fiz de tudo aqui. Meu nobre, dê sequência com eco e tudo, sem problema nenhum. Vamos com eco. Vamos com eco. Eu quero informar que no nosso último evento que nós vamos ter na Semana Jurídica vai ser amanhã a partir das 19 horas. Essa semana foi um sucesso. Nós tivemos, assim, cerca de mais de 20 mil acessos, 2 semanas de palestras. Amanhã, dia 21, nós temos a última palestra com o Dr. Rodrigo Fago e o Dr. Ricardo Hoderegger. Acho que é isso, né, Márcio? E o tema vai ser proteção de dados no mundo, efeitos LGPD e indicadores. A presidência da mesa vai ser, e a abertura vai ser de Fabrício Borelli. E o mediador vai ser Ricardo Milsefer. E era isso que me cumpria aqui informar. Muito obrigado. Passo a palavra ao presidente da mesa. Bem, eu quero reiterar os agradecimentos ao público, autoridades, membros da comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Agradeço mais uma vez ao Dr. Sérgio Nassur e dizer que a Comissão de Jurimetria e Análise Preditiva enaltece a presença e disponibilidade
de todos por hoje estarem aqui conosco em um momento crítico de nossa sociedade. Seja na área da saúde, seja na área política, econômica, ou ainda pela crescente pandemia que nós estamos sofrendo. Bom, foi despercebida a violação aos direitos humanos e sociais. Estamos atentos e trabalhando para uma sociedade mais justa, com a advocacia a serviço da cidadania. Dou por encerrado os trabalhos, agradecendo mais uma vez a todos. Dr. Sérgio Nassur, Dr. Walter Zúcaro, Dr. Márcio Fago e todos que nos assistiram. Muito obrigado a todos. Dr. Rian. Com essa palavra, anunciaremos o encerramento deste evento. A todos, uma ótima noite. Obrigado pela participação e prestígio.